Uma obra lúdica e cheia de convites para brincar. O Gato Maluquinho é um poema ilustrado que vai além da realidade imediata da criança. Com jogos com a linguagem que tanto agradam os leitores iniciantes e que estão se alfabetizando, é um grande convite à imaginação. Olá, professor e professora dos anos iniciais do ensino fundamental. Eu me chamo Inara Moraes e trabalhei na elaboração do material que acompanha essa obra, O Gato Maluquinho, escrita por Pablo Moreno e ilustrada por Martina Schreiner. Em relação ao tema, nós podemos dizer que é diversão e aventura, por convidar o leitor a sair de uma realidade imediata e já propondo jogos muito lúdicos que convidam a imaginar. O gênero é poema, que o Pablo ele criou um poema narrativo, onde ele vai contando com uma estrutura em versos, né? Onde ele vai contando as peripécias do bichano, né? Do gato maluquinho. Em relação à estrutura do texto do Pablo, né? A opção por sempre iniciar com um verso que se repete no decorrer do poema narrativo, né? É uma opção que agrada muito o leitor, sobretudo o leitor ouvinte, que está ouvindo a história pela leitura em voz alta, nesse caso compartilhada pelo professor, que é essa figura de afeto e de vínculo das crianças, né? Então, ele coloca a criança em estado de alerta diante da linguagem por propor essa repetição, que é uma marca da infância. O verso que se repete, né, que inicia cada página do livro, acompanhado das ilustrações, é o gato maluquinho. E logo apresenta a peripécia, né, do gatinho. Isso coloca a criança, né, com um grau de previsibilidade, ela sabe que alguma coisa vai ser anunciada ali e que é uma coisa divertida e engraçada, porque o texto do Pablo é assim, é brincante, e isso eu tenho certeza que vai agradar muito os leitores crianças. Caro professor, cara professora, este livro nasceu de uma ideia que eu, Pablo Moreno, a autora dele, tive desde muito tempo. Eu queria fazer um livro, sobre como os livros nos mudam. E era um livro para criança. E isso nasceu quando eu li o Dom Quixote. Dom Quixote e Sancho Panza, que saem numa aventura pelo mundo depois de lerem muitos livros. Então eu comecei a pensar e me lembrei do meu gato, que era muito diferente quando criança, e ele tinha adotado uma pata como mãe e andava para lá e para cá com uma pata. Mas isso foi uma das ideias, o meu gato de infância. Outra ideia que veio depois nesse processo de criação foi o meu gato verdadeiro, que se chama Elvis, que anda por aí. E um dia o Elvis chegou no meu escritório, que fica aqui em cima na minha casa, e miava, eu não sabia a razão. E aí eu acompanhei ele, né? Ele foi indo com o rabo balançando, desceu aqui e foi para o potezinho de ração. E no pote de ração, sabe o que tinha? 2 ratos. E ele estava reclamando dos ratos. E eu disse, poxa, esse meu gato faz piquenique com os ratos. E aí foi todas as motivações principais para que eu pudesse criar a história. Claro, depois eu fui fazendo um poema, né? Poema com 3 versos, como é aqui, sempre, né? A gente chama de terceto este poema. E eu pensei e conversei com a professora o que as crianças pensam, quais as questões que são muito importantes para as crianças, e fui fazendo versos sobre essas questões. Então, o livro começa falando de que nós somos feitos de asas de palavras. É a primeira estrofe desse livro, que mostra que esse personagem, o gatinho maluquinho, ele ficou maluquinho por causa das palavras. Então ele faz as suas asas de palavras. E aí nós vamos ter
a borboleta que aparece, porque a borboleta representa de alguma maneira esse leitor que sai transformado do seu casulo. E esse leitor, ele fica pensando o que pode ser de diferente. E aí eu tive uma outra inspiração quando eu li a história que depois virou um filme, que foi o Touro Ferdinando. E o Touro Ferdinando, ele não quer ser um touro valente, um touro de touradas, mas ele gosta de flores. E aí veio essa ideia de eu colocar que o gato maluquinho, ele voa como borboleta para cheirar a violeta. Eu queria também colocar uma coisa que as crianças têm muita dificuldade de lidar, que é com o brinquedo. A criança não gosta de dar o seu brinquedo para outra criança, isso sempre é muito problemático. Eu disse, poxa, vou colocar essa ideia. E aí eu coloquei a estrofe que fala que o gato maluquinho empresta o seu chapéu vermelho, que é o chapéu que ele brinca de mágico, para o seu amigo coelho. Eu também pensava muito que esse gato maluquinho, pelos livros diferente, ele era diferente porque os livros faziam com que ele fosse um gato diverso daqueles gatos que estavam ali naquela gataria, naquele gatedo. Então, se todos os primos do gato, eles comiam rato, o gato maluquinho não, porque ele foi transformado pelos livros. Então o gato maluquinho vai ser amigo dos ratos e vai fazer piquenique com os ratos. Eu achei também que seria muito interessante a gente trazer para as crianças um pouquinho do folclore brasileiro. E aí eu coloquei o Saci Pererê nessa história, e lembrando que o Saci Pererê tem uma lenda, né, de que ele se transforma em redemoinho. Mas isso não precisei colocar porque a Martina resolveu colocar o Saci Pererê transformado em redemoinho pelo livro, né? Mas, e se a gente pensasse que o Saci Pererê pudesse fazer uma dança muito comum aqui da nossa cultura brasileira, que é a capoeira? Então eu disse, poxa, o Saci Pererê vai dançar maculelê com o nosso gato maluquinho. E aí eu fui trazendo outras coisas, por exemplo, a família diferente, né? Do meu gato de infância, que a mãe era uma pata, o pai um vira-lata, a avó, a galinha carijó, e fui levando isso na história para que esse gato ele fosse transformando o mundo e transformando a si mesmo. Por isso que também as ilustrações que a Martina fez de modo maravilhoso foram trazendo essas transformações, né? Tudo antes do livro é preto e branco e depois do livro fica colorido. E por fim, eu quis colocar uma ideia da criança enfrentar o seu medo. E aí o gato maluquinho vai miar um au au para assustar o lobo mau. E o gato maluquinho vai imaginar, através da leitura, que ele pode ser um leão para enfrentar a escuridão. Por fim, o gato maluquinho, que passou por muitos livros e por esse livro, ele é um gato de alguma maneira muito inteligente, capaz inclusive de fazer qualquer coisa que ele sonha e que ele pensa. Por isso que o gato maluquinho contou para mim e para a ovelha, só faz o que ele dá na telha. Professor, eu espero que você aproveite muito esse livro com os teus alunos e que esse livro traga muita fantasia e muita imaginação. Em relação às ilustrações, a Martina, né, ela cria um ambiente também de jogo, um ambiente lúdico, tanto, né, no projeto gráfico quanto nas ilustrações, por propor uma brincadeira também muito presente na infância, que é o esconder e achou. Por quê? Porque o personagem principal do poema, ele não é revelado de imediato. Isso cria, né, amplia a leitura, propõe uma brincadeira para o leitor criança de procurar, de saber, de ver como é a aparência final deste gato maluquinho. Um leitor, né, que o gato maluquinho é um leitor que também
pela leitura, brinca e imagina. Então isso é muito, muito interessante. Nós destacamos no material essa possibilidade do livro, né, da ilustração, não como um mero desenho representativo do que o autor está escrevendo, mas algo que amplia, né, que propõe outras brincadeiras também. Quando eu recebi o texto, eu recebi a informação ou um pedido que o gato deveria ser um gato que fosse um retrato de um gato real. Um gato para que a criança conseguisse identificar o gato que ou ela tem em casa, ou que o vizinho tem no vizinho, ou na avó, ou o gato que passa na rua. Mas o texto, ele falava de um gato que faz coisas que não são de gato, desse gato. E eu fiquei numa sinuca e não sabia exatamente como representar esse gato. Eu não deveria fazer um gato antropomorfizado, mas no texto ele faz coisas que pessoas fazem. Então ele seria um gato um pouco antropomorfizado. Eu pesquisei muito e eu descobri que em muitas culturas o gato é um elemento transformador. Ele absorve energias ruins, limpa o ambiente, deixa tudo uma energia boa e esse foi o ponto de partida para mim, que o gato seria um elemento transformador. E a outra coisa que aparece no texto é que esse gato ele é diferente porque ele é um gato leitor. E essas duas coisas andam juntas. A leitura, ela também é um elemento transformador. Então, o gato é um elemento transformador, a leitura e a literatura são elementos transformadores e o livro é um elemento transformador. Então, a partir daí, eu criei uma linha que percorre todo o livro, que é a leitura, é o elemento que transforma os personagens que aparecem nesse livro. É através do livro que eles se transformam. Eles entram no livro e eles saem diferentes. Eles entram em preto e branco, numa aparência que é uma forma que é a forma tradicional, como eles seriam representados tradicionalmente. E eles saem coloridos, eles saem fazendo coisas que eles não fariam na sua natureza, eles interagem entre eles de uma outra forma, eles são eles têm elementos de fantasia, então o livro causa essa transformação neles, é a trajetória, é a passagem pelo livro que transforma. Essas são algumas ideias de como esse livro nasceu, mas é claro que sempre numa leitura do mediador de leitura, lá na sala de aula com os alunos, com os leitores, muitas outras ideias podem nascer, porque isso é um livro literário, um livro que tem muitas janelas e a gente pode entrar por uma janela, sair por outra e sempre descobrir coisas novas. Eu estou muito feliz de trazer para vocês este livro e saber que esse livro vai estar com o professor e com os alunos. Então eu reforço aqui o convite para você, professor e professora, a descobrir a alegria que essa obra pode proporcionar no grupo de crianças e que elas se divirtam muito com as peripécias do gato maluquinho.